Bom dia, pessoal. Na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre algumas alterações causadas juntamente com o envelhecimento, tá certo? Na parte na nossa disciplina de saúde do idoso e do jovem domiciliado. Então, a gente começa com algumas modificações anatômicas fisiológicas, né? Então, as capacidades físicas, as modificações anatomofisiológicas, alterações biopsicossociais e cognitivas são regredidas no decorrer do processo do envelhecimento, bem como as capacidades físicas, a diminuição de coordenação motora grossa e fina, as habilidades, o equilíbrio, o esquema corporal, a parte de visão e audição. E aí, na parte de anatomofisiológica, a hipotrofia cerebral e muscular, temos a diminuição da elasticidade vascular e muscular, a concentração de tecido adiposo, a tendência à perda de cálcio pelos ossos, o desvio da coluna, a redução da mobilidade articular, a questão da altura, a densidade óssea, o volume respiratório, a resistência cardiopulmonar, a frequência cardíaca máxima, o débito cardíaco, assim como o consumo máximo de oxigênio. Então, são várias alterações na parte fisiológica que ocasionam juntamente com o envelhecimento, tá certo? E aí, as principais funções cognitivas são a percepção, a atenção, a memória, a linguagem e as funções executivas. E então, a partir da relação entre todas essas funções, que entendemos a grande maioria do comportamento, desde o mais simples até as situações de maior complexidade. Então, a atenção é uma função cognitiva, né, bem complexa, e diversos comportamentos resultam de um nível adequado de atenção para serem bem-sucedidos. Por exemplo, assistir um filme, compreender, manter o foco de uma conversa em um ambiente com ruídos. A atenção também é um pré-requisito fundamental para o processo de memorização, onde a memória é uma das funções cognitivas mais utilizadas pelo ser humano no seu dia a dia. Então, a memória ela é capaz de armazenar informações, lembrar delas e utilizá-las no presente. Então, o bom funcionamento da memória depende inicialmente do nível de atenção. Então, está interligado. A parte da linguagem ela é uma função que usamos todos os dias, né, durante a maior parte do nosso tempo. Seja através da linguagem oral, em uma conversa, ou da escrita, em relação a ler ou escrever um texto. E a gente tem a percepção, que é uma função cognitiva que se constitui de um processo pelos quais o sujeito é capaz de reconhecer, organizar e dar significado a um estímulo vindo do ambiente através dos órgãos sensoriais. Então, por exemplo, se o indivíduo tem os olhos vendados e lhe oferecem algum objeto para tatear, ele é capaz de reconhecer. E as funções executivas, ela compreende um conceito neuropsicológico, né, que se aplica às atividades cognitivas responsáveis pelo planejamento e execução de tarefa. Então, elas incluem o raciocínio, a lógica, a estratégia, a tomada de decisão e a resolução de problemas. Nas alterações psicossociais, ocorre muito a diminuição da sociabilidade, né? Juntamente com a depressão, a mudança do controle emocional, o isolamento social e a baixa autoestima. Então, elas podem ser ocasionadas pela aposentadoria, pela dificuldade auditiva, visual e motora, pela síndrome do ninho vazio, né, que é na saída dos filhos de casa, pela impotência sexual, entre outras alterações que pode estar ocasionando essas alterações psicossociais. E aí, administrando assim, um problema psicossocial, a gente tem os transtornos, alguns transtornos que podem estar relacionados. E aí a gente tem a parte da velhice, né, como um período normal do ciclo vital, caracterizado por algumas mudanças físicas, mentais e psicológicas. Então, a gente tem que fazer uma consideração em relação a algumas alterações que podem estar caracterizadas a patologia, mas que não necessariamente pode estar relacionado a essa patologia.
E aí os idosos, eles têm alguns transtornos, como os depressivos, cognitivos, a fobia, o transtorno por uso de álcool, onde o transtorno cognitivo leve é esse tipo de déficit de memória, né? Deve ser entendido pela perca discreta da memória, não demencial, onde a causa vai desde o estresse ou noites mal dormidas. A parte da fobia, né, que é o medo exagerado. A parte desse uso de álcool, né, às vezes eles acabam descontando no álcool algum problema, então pode ocasionar esse transtorno de uso de álcool. E aí diversos fatores psicossociais de risco também predispõem os idosos aos transtornos mentais, né? Como a perda do papel social, a perda da autonomia, a morte de amigos e parentes, a saúde em declínio em relação ao isolamento social, as restrições financeiras, a redução do funcionamento cognitivo. Então, são vários fatores que podem se influenciar a parte das alterações psicossociais. Nesse meio de pandemia que estamos vivendo, é um dos fatores que pode sim estar interligado, porque eles têm a questão do medo, tem a questão de estar restrito, não pode ter aquela conversa, aquele passeio que geralmente idoso gosta de fazer. Então, aumenta mais ainda, dificulta mais ainda a resolução desses problemas psicossociais. E aí eu trouxe para vocês alguns transtornos psiquiátricos em que eles são mais comuns nos idosos. Então, a gente tem a demência, em pessoas com mais de 65 anos, tem um aumento de 20%, e nas pessoas, em relação às pessoas com mais de 80 anos, apresentar essa demência. E aí os fatores de risco conhecidos para demência é a idade avançada, o histórico de demência em família, ser do sexo feminino, e aí os sintomas incluem alterações na memória, na linguagem, na capacidade de orientar-se. Então, há uma perturbação do comportamento, como agir, uma inquietação, um andar mais rápido, uma raiva, uma violência, pode ocasionar gritos, em relação à parte da inibição sexual, pode ter uma caída. Em relação à parte social também cai, a impulsividade, eles se tornam mais impulsos, eles fazem as coisas por impulso, as alterações do sono, pensamento ilógico, as alucinações, então tudo isso pode ocasionar quando o paciente se encontra em um estado de demência. E as causas das demências incluem as lesões e tumores cerebrais, né? Então, a questão do álcool, dos medicamentos, das doenças, alguma infecção, então tudo isso pode ocasionar uma demência. E aí a gente tem a demência tipo Alzheimer, né? Que ela é caracterizada por início gradual e pelo declínio progressivo das funções cognitivas. Então, a memória é uma função cognitiva mais afetada, mas a linguagem e noção de orientação do indivíduo também são afetados. E aí, inicialmente, a pessoa pode apresentar uma incapacidade para aprender e evocar novas informações. As alterações do comportamento evoluem para uma depressão, uma obsessão, né? Pensamento ou sentimento em relação à ideia ou sensação intrusiva ou persistente. E aí as desconfianças, o surto de raiva em relação pode colocar em risco atos violentos. A desorientação leva a pessoa a andar sem rumo, né, podendo ser encontrada longe de casa em uma condição totalmente confusa. Aparecem também alterações neurológicas, né, como problema na marcha, na fala, que é a marcha no andado, né, no desempenhar de função motora, na compreensão do que lhe é falado. E aí o tratamento é paliativo, as medicações podem ser úteis para o manejo da agitação e da perturbação
comportamentais, mas não há uma prevenção ou uma cura conhecida, né? E aí a gente tem a demência vascular. Esse tipo de doença afeta principalmente a população idosa masculina e acontece quase sempre através de pequenos derrames que vão ocorrendo no cérebro do indivíduo, causando efeitos de falta de oxigenação no tecido cerebral, chamado de isquemia. Então, os sintomas da demência vascular problemas com a memória, a confusão, o desequilíbrio e queda, dificuldade com a linguagem, a perda da habilidade motora, depressão e doenças emocionais. Então, tudo isso são sintomas de uma demência vascular. E aí a gente tem a esquizofrenia, onde trata-se de um transtorno mental crônico, né, e grave, que afeta o modo como uma pessoa pensa, como ela se sente e como ela se comporta. Provoca alterações no comportamento indiferente afetivo, pensamentos confusos e dificuldade para poder se relacionar com pessoas. Então, pessoas com esquizofrenia pode parecer que perderam o contato com a realidade. E a gente tem os transtornos depressivos, né? A depressão ela se inicia nessa faixa etária e é caracterizada por vários episódios repetidos. Os sintomas incluem a redução da energia e a concentração de problemas com sono, especialmente ao despertar precoce pela manhã, ou múltiplos despertares, né? A diminuição do apetite, a perda do peso e as queixas somáticas, né? Como dores no corpo. E aí um aspecto importante no quadro de pessoas idosas é o ênfase assim, no aumento sobre essas queixas. Então, pode haver uma dificuldade de memória em relação aos idosos deprimidos. A gente tem o transtorno bipolar, que é o transtorno do humor, né? Os sintomas da mania em idosos são semelhantes àqueles do adulto, mas em jovens. E aí inclui a euforia, o humor expansivo e irritável, a necessidade de sono diminuído, a fácil distração, a impulsividade, a frequência no consumo excessivo de álcool. E aí pode haver o comportamento hostil e desconfiado, e o tratamento deve ser feito através das medicações cuidadosamente controladas pelo médico. E aí no transtorno delirante, os sintomas são alterações do pensamento mais comum de natureza, onde o paciente crê que está sendo espionado, seguido, onde ele pensa que vai ser envenenado ou de algum modo assediado. E aí pode tornar-se violento contra os seus supostos perseguidores, trancar-se em seus próprios aposentos ou viverem em reclusão. E aí a natureza dos pensamentos pode ser em relação ao corpo, ao acreditar que tem uma doença fatal, né? Que são pessoas caracterizadas como hipocondrias. E aí ocorre sob estresse físico ou psicológico, né? Em indivíduos vulneráveis e pode ser precipitado pela morte do cônjuge, né? Pela perca do emprego, pela aposentadoria, pelo isolamento social, então algumas circunstâncias financeiras adversas. Então tudo isso pode estar ocasionando esses transtornos delirantes. E aí a gente tem o transtorno de ansiedade, que inclui o transtorno do pânico, né? Das fobias, do toque, a ansiedade generalizada, do estresse agudo ou estresse pós-traumático. E aí desses, os mais comuns são as fobias, né? Então, os transtornos de ansiedade, ela começa no início ou no período intermediário da vida adulta. Em algumas pessoas, elas podem aparecer pela primeira vez após os 60 anos. Então, as obsessões, os pensamentos, os sentimentos, as ideias ou sensações intrusivas e persistentes, a parte de compulsões, os comportamentos conscientes e repetitivos, como contar, verificar ou evitar um pensamento que serve para anular uma obsessão. E aí podem aparecer pela primeira vez em idosos, embora geralmente seja possível encontrar esses sintomas em pessoas que eram mais organizadas, perfeccionistas e pontuais na sua adolescência e na sua fase adulta.
E aí a gente tem os transtornos somatóformes, que são grupos de transtornos que incluem sintomas físicos, né, como por exemplo as dores musculares, náuseas e tonturas, para os quais não pode ser encontrada uma explicação médica adequada e que são suficientemente sérios, né, que podem causar um sofrimento emocional ou um prejuízo significativo à capacidade do paciente. E aí a parte da hipocondria, ela é muito comum em pacientes com acima de 60 anos, embora seja uma frequência entre 40 e 50 anos. E aí exames físicos repetidos são úteis para poder garantir ao paciente que eles não têm uma doença fatal. A queixa é real, então as dores são verdadeiras e são percebidas como total pelo paciente. E o tratamento deve se dar um enfoque psicológico e farmacológico. E, por último, a gente tem os transtornos por uso de álcool e outras substâncias. Então, o paciente idoso ele pode iniciar um quadro de dependência ao uso de droga ou um remédio, dependendo da automedicação. Por exemplo, um senhor que tem um hábito de beber uma dose de álcool todos os dias para relaxar, ou então a senhora que passa por uma determinada situação de maior ansiedade, como a perda ou a morte de algum conhecido ou familiar, inicia o uso de medicamento sedativo a fim de não se sentir tão mal. Então, a dependência de álcool geralmente apresenta um histórico de consumo exercido que começou na idade adulta. E aí, uma particularidade de tais dependências nesse paciente é que tanto os medicamentos sedativos quanto o álcool ele está relacionado com o maior número de quedas e fraturas, o que reduz significativamente a expectativa de vida do idoso após o incidente. Então, a gente tem que ter esse cuidado em relação a... Não, eu vou tomar só um pouquinho aqui, mas aquele pouquinho é todo dia. E às vezes, quando você não toma em um determinado dia, você se sente mal, você tem alguns sintomas, você acha que não está bem. Então, ali você já está dependente daquele uso de álcool ou aquele medicamento que faz com que, podemos dizer, alivie aquele sintoma, aquele estresse, aquela ansiedade. Então, a gente tem que ter cuidado em relação a esse uso pouquinho mais contínuo, tá bom? Aqui são todas as que eu tinha falado para vocês, vai ficar aí no slide que eu vou mandar para vocês, vou colocar lá na plataforma, mas vocês já tem mais ou menos uma definiçãozinha de cada um, tá certo? Muito obrigada, até a próxima aula, meus amores.